A história de destruição do Manchester United, meus amigos. O Manchester United que provavelmente não, foi o time que me fez gostar de futebol europeu, tá ligado? Porque ele, com meus 7 anos mais ou menos, 10 anos mais ou menos, vamos dizer assim, 10, 11 anos na verdade. Eu tava começando a assistir futebol internacional e eu gostava muito do Cristiano Ronaldo, velho. E aí o Cristiano Ronaldo sai do Manchester e eu continuo gostando do Manchester, tá ligado? E, pô, ver o que o time virou hoje, mano, é uma coisa lamentável pro ar de moleque, saca? Então vamos ver o que o Eurofoot tem a contar sobre essa história aqui, que, pô, vai ser trágica. Vambora. Em maio de 2013, Sir Alex Ferguson anunciou sua saída do comando do Manchester United da melhor maneira possível, ganhando o campeonato inglês pela 13ª vez. A intenção dele era construir um legado a ser seguido pelos próximos treinadores, para que mesmo sem ele, o United continuasse vitorioso como nos tempos do seu reinado. Porém, avança 12 anos no tempo, e o Manchester United está em ruínas, diversas passagens desastrosas e conturbadas de técnicos pelo clube, crises, seca de troféus importantes e uma bagunça completa que vai desde a direção do time até o vestiário. Mas afinal, o que aconteceu para um clube tão vitorioso e dominante na Inglaterra? Favorito nas competições que disputava, passar a ser visto como chacota pelos adversários e como cemitério de jogadores pelos talentos que desperdiça. Hoje a gente vai passar por tudo que aconteceu dentro e fora do clube para essa queda tão brusca do gigantesco Manchester United. E a gente não vai jogar a bucha inteira em cima de jogadores e treinadores. No United, o buraco é bem mais em cima. A maneira mais fácil de começar a contar essa história é justamente lá em 2013. Ferguson se aposenta ganhando taça e pro seu lugar é contratado o treinador David Moyes, sendo sua passagem no United o começo do desastre. Porém, se essa é a forma mais fácil... Cara, aqui eu já queria fazer uma observação, tá ligado? É muito bizarro como o Alex Ferguson, ele foi tipo... a alma do Manchester United e como ele fez a história do clube recente, tá ligado? A verdade, mano, que, se eu não me engano, o Alex Ferguson, ele pega o Manchester United, ele com, sei lá, 3, eu não sei exatamente quantos títulos ingleses, tá ligado? Mas ele entrega o time com 19 títulos ingleses, cara. É muita coisa, mano. É muita coisa. O cara ganhou, se eu não me engano, as 3 Champions que o United tem, foi ele que ganhou, não foi? Eu acho que foi, pelo menos 2 ele ganhou, eu tenho certeza disso. Que foi lá contra o Bayern de Munique e a contra o Chelsea. Foi ele que ganhou, com certeza. E o United tem 3. A terceira, a de Andes, eu não sei se foi ele, não. Mas, tipo assim, mano, é um cara que o Manchester United, a história do Manchester United, a grande maioria dos títulos foi resumida a esse cara, tá ligado? Sem esse cara, o Manchester United não conheceu a glória, pô. Isso é muito bizarro, mano. É muito bizarro pensar isso. Eu não vou ficar dando muita pausa porque o vídeo é longo. Vamos acompanhando aqui. Mas, pô, essa observação tem que ser feita, velho. O cara, assim, uma pessoa foi responsável pro Manchester United se tornar um dos maiores clubes do mundo. E até hoje é. Em relação a receita, torcedor, essas coisas todas, tá ligado? De contar a história, talvez não muito seja bizarro. A melhor. Isso porque seria um desserviço a todos os envolvidos e acabaria ocultando os principais e verdadeiros problemas do clube nesse período. Para contar da maneira certa, a gente tem que voltar para 2005, quando tudo começou por causa de um cavalo. E eu não tô brincando. Um bom tempo atrás, o Alex Ferguson se interessou por criar cavalos para eles serem explorados ali em corridas. E um dos seus melhores era o Rock of Gibraltar, alazão que ganhava competições e tudo mais. O Ferguson gostava de ganhar até com cavalos, doideira. Acontece que esse cavalo pertencia à dupla John Manier e JP McManus, empresários irlandeses muito poderosos e que em determinado momento tinham uma amizade com o Ferguson, adquirindo também cada vez mais e mais ações dentro do próprio Manchester United. O problema é que em certo momento começou a haver uma disputa sobre quem de fato era o dono do cavalo, o Sir Alex ou a dupla, e assim eles entraram numa batalha judicial que levou também os empresários a tentarem até demitir Que isso, mano. o Ferguson do comando do Manchester Ferguson estava nas colas e os setores do United lembram de ver sua vulnerabilidade perto, de um jeito que nunca tinham visto antes. United. Depois de um período de brigas, a força do técnico escocês acabou se demonstrando maior, e assim essa dupla irlandesa resolveu pular fora e vender as suas ações no clube. O comprador, Malcolm Glazer, representando a família Glazer. Eles já possuíam ações do Manchester United e foram comprando cada vez mais e mais, até que essa última compra permitiu então que os Glazers adquirissem 91
48% das ações do Manchester Que United isso. em junho de 2005, se tornando assim, sem sombra de dúvidas, os donos do clube. Isso gerou muita revolta e um dos principais motivos foi a forma pela qual os Glazers compraram o clube. Basicamente eles pegaram empréstimos colocando ativos do próprio Manchester United como garantia. E é um pouco mais complexo do que eu vou falar agora, mas simplificando, eles pegam esse empréstimo e depois usam dinheiro do próprio Manchester United para pagar o empréstimo. Pro bem ou pro mal, quando um bilionário compra um clube, isso, mano. geralmente Genial, pô. Querendo ou não, é genial. o que a gente vê é o cara fazendo esforços ali para quitar as dívidas. No caso do United, o clube estava zerado e era um modelo de negócio para os outros, mas a partir dali se viu endividado e tendo que pagar por um empréstimo que tinha sido usado para comprar o próprio clube. Aos olhos dos Loucura, pô. Isso aqui é loucura. Tipo assim, é genial, mas não faz o menor sentido matematicamente falando, tá ligado? torcedores, isso é um absurdo. E eventualmente o clube parou de pagar esse empréstimo e começou a pagar então dividendos para a própria família Glazer. E é bom ressaltar que algumas dessas práticas são absolutamente comuns aí no mundo dos negócios, né? Quando a gente tá falando... Mano, é basicamente você chegar pra um cara e falar assim, irmão, eu quero comprar o seu carro e eu vou rodar de Uber com o seu carro. Você vai tipo assim, pegar dinheiro emprestado pra mim, aí tu vai pagar, aí tipo, você vai pegar o dinheiro emprestado e com o dinheiro que seu carro me render, eu vou te pagar de, tá ligado? É tipo, acho que é essa pegada, né? de empresas, Sei lá. estão aí para isso mesmo, para fazer dinheiro. Só que no esporte as coisas são diferentes. O Manchester United não é uma empresa sociedade anônima de capital aberto, cheia de engravatados ali, sem alma. Pelo contrário, o Manchester United é a alma de milhões de pessoas em Exato, Manchester, exato. na Inglaterra e no mundo. Quando você usa e abusa de um clube de futebol, de certa maneira você está usando e abusando dos torcedores daquele clube, daqueles que apoiaram a instituição a vida inteira, e a torcida sabe disso. Desde o primeiro dia da aquisição, torcedores Red Devils protestaram, e inclusive de maneira bem forte, contra os novos donos e contra a maneira pela qual a aquisição foi feita. Porém, no futebol existe uma coisa chamada sucesso, e o sucesso ele vem na frente de qualquer outra coisa e qualquer outro sentimento. Então, mesmo que alguns protestassem, se o clube continuasse ganhando e vencendo, certamente a torcida esqueceria esse problema, ou pelo menos ficaria mais tranquila em relação a ele. E nesses anos, desde a compra do United pelos Glazers até a saída do Ferguson, de fato o clube continuou disputando e ganhando os principais troféus, inclusive chegando em 3 finais de Champions entre 2008 e 2011, e culminando com aquela última Premier League vencida pelo Ferguson no seu ano de despedida. O senhorzinho é um dos maiores técnicos da história e não é à toa. Ele pica, tinha ele é o pica. elenco e o clube na mão, sabendo navegar essas instabilidades com maestria. E agora sim, a gente chega em maio de 2013, quando é feita a passagem de bastão pro novo treinador David Moyes. Num dos capítulos mais... O David Moyes foi ruim demais, velho. Eu lembro, eu acompanhava, né? Tipo assim, eu acompanho... Mano, a vida toda eu acompanhei o United, tá ligado? Tipo assim, a Isabela fala que eu não tô... Eu falo com a Isabela que eu não torço, mas a Isabela vê que eu fico triste quando o United toma uma sapatada, tá ligado? Eu acho paia. Só que, tipo assim, pô, eu não quero, tipo, morrer de amor por um clube que eu não posso ir no estádio, tá ligado? Eu não quero essa porra na minha vida. Tipo assim, eu quero torcer pra um time que eu vou estar lá no dia a dia, acompanhando e os caramba. E, tipo, eu não consigo fazer, tipo, Rian Barino. Rian acompanha o Liverpool pra caramba e ele consegue sofrer com o Liverpool, comemorar. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu quero estar ali no dia a dia, eu quero estar perto, tá ligado? Então, por isso que eu não me entranho tanto dentro do Manchester United. Mas se, tipo assim, você falar qual time você mais gosta na Inglaterra, sem dúvida nenhuma, é o Manchester United, tá ligado? Junto com a Inter de Milão, mas ainda assim o meu preferido é o Manchester United. mais pavorosos do Manchester United desde então. Junto do Moyes, outra chegada importante e que marcou o que seria esse novo Manchester United foi a do Ed Woodward, que assumiu como vice-presidente do clube, ficando também a cargo de comandar o United no mercado de transferências. Januzaj. Só que isso foi visto como muito esquisito por um motivo. O Ed não tinha nenhum traquejo no futebol. Ele é um contador e a sua experiência Aí, até foda. então tinha sido no lado financeiro do clube e não lidando com os jogadores e transferências. Então, muito por isso, a primeira janela pós-Ferguson foi um desastre completo. A ideia era trazer reforços de peso e assim os caras tentaram comprar Gareth Bale, então estrela do Tottenham, durante boa parte da janela de transferências, mas ele acabou indo pro Real Madrid. Eu lembro dessa época. Essa época aí, tipo assim, eu sonhava em ter o Bale no United, tá ligado? Tanto que todo modo carreira que eu fazia com o Manchester United, eu levava o Bale pra lá. Depois tentaram o meia Thiago Alcântara, então no Barcelona, mas ele fechou com o Bayern de Munique.
Aí tentaram 3 vezes o Cesc Fábregas, mas o Barcelona foi irredutível e o Manchester United ficou sem o espanhol. No final das contas, chegava ao fim a primeira janela de transferências pós-Ferguson, com apenas uma contratação. Fellaini. E mesmo essa única contratação escancarou a forma amadora como a janela de transferências tinha sido conduzida. O United tinha feito uma proposta dupla pelo Fellaini e pelo Leighton Baines ao mesmo tempo, os dois do Everton, por 28 milhões de libras, mas eles estavam tão sem moral no mercado que acabaram levando só o Fellaini e por 27 milhões e meio. Como se não bastasse, o próprio Fellaini tinha uma cláusula de rescisão no valor de 23 milhões e meio de libras que expirava em julho. E a total incompetência da diretoria era só esperar. Se traduziu no fato de que eles ficaram tentando negociar, perderam a janela de ativação da cláusula e levaram o Fellaini no desespero no finalzinho da janela por mais do que ele valia. Um roteiro digno de piada e que daria o tom do que seria a temporada do Manchester United, cheia de recordes, mas pro lado negativo. Pô, e essa blusa do Manchester United é simplesmente maravilhosa, né, velho? Um cara que deu muito certo no United pra mim foi o Van Persie, pô. O Van Persie mete muito gol no United, ele é muito brabo do United, tá ligado? Se o Old Trafford com o Fergie era o teatro dos sonhos, com Moyes viraria o teatro dos pesadelos. Na Premier League, eles perderam dentro e fora de casa pro rival Liverpool, tomando 3-0 em pleno Old Trafford. Também tomaram a dobradinha pro rival City, 4-1 fora de casa e outro 3-0 em casa, digno de uma peça de tragédia. Também no Teatro dos Sonhos, o Manchester United perdeu pro West Bromwich, algo que não acontecia desde 1978. E o Moyes ainda conseguiu a façanha de perder os 2 jogos contra o seu ex-time, o Everton. Com o detalhe de que foi a primeira vitória dos Toffees em Old Trafford em 21 anos. O David Moyes tinha passado mais de uma década no comando do Everton, tentando vencer o Manchester United na casa deles. E agora ele tinha conseguido, mas como técnico do próprio Manchester United. Brabo demais. O experimento David Moyes foi um fracasso. E depois da derrota pro Everton no Goodison Park, que contou até com a morte dando as caras ali no estádio, o escocês foi demitido depois de apenas 10 meses da sua contratação. E o pior, David Moyes tinha sido escolhido a dedo pelo próprio Ferguson para sucedê-lo. Sem comando, com um elenco decadente e com casos de indisciplina. E tipo assim, o elenco nem era tão decadente se você parar pra ver os nomes não, mas tinha uns caras bons de bola, pô. Tinha uns caras bons de bola, mano. O Manchester United sem comando, com um elenco decadente e com no final de março, Chris Smalling foi punido por ter ficado fora até tarde em Manchester. Casos de indisciplina, o Manchester United terminava então a Premier League em 7º lugar, a sua pior posição desde 1990. Mano, é tipo assim, só pros moleques ter noção, velho, tipo assim, o United terminar em 7º é tipo... Cara, nessa época aí, era pegada o Real Madrid ou o Barcelona terminar em 7º na La Liga, tá ligado? Porque o United dominava muito o futebol inglês. Muito futebol inglês. Não tinha Manchester City, antes disso aí, né? Não tinha Manchester City pra competir. Não tinha Liverpool pra competir. O Liverpool não tava tão bem, tipo... O Liverpool teve uma épocazinha boa ali, mas o Liverpool teve um período muito ruim, tá ligado? Não tinha... O Chelsea competia um pouco às vezes, mas o Manchester United era o principal time da Inglaterra, pô. Era o principal time da Inglaterra, cara. Tá ligado? Ficava de fora da Champions pela primeira vez desde 95. Ah lá? A ideia é que o Moyes, de repente... Quase 20 anos os caras pegando Champions todo ano, velho. Fosse o novo Ferguson, ficando por muitos anos e ajudando a trazer glórias pro clube. Mas no final das contas, a realidade é que Moyes fez do Manchester United um novo Everton. Um gigante que já tinha vivido dias melhores. Mas a verdade também, mano, a gente tem que analisar o seguinte. O David Moyes, ele assumiu o Manchester United, velho, com o sarrafo lá em cima, né? Eu não sei qual que era a situação do Ferguson quando ele pegou o United, mas eu sei que ele fica bons anos sem vencer nada, velho. Ele fica algumas temporadas sem vencer nada. Tá ligado? A galera tem paciência com o Ferguson lá no começo dele. Em maio de 2014, o Manchester United anuncia então Louis van Gaal pro... Patético esse cara aí, velho. Ele chegou no United e contratou só holandês pra jogar lá. É bizarro. Ele trouxe a seleção da Holanda. Comando técnico, Blind, o experiente Depay. treinador holandês chegou agora sim com vários reforços pra tentar impedir só esse holandês, barco de afundar. Ander Herrera, Daley Blind, holandês, Radamel Falcão. Beleza, E a colombiano. grande contratação da janela, Ángel Di Maria. Tá. Que se tornou na época mas ele contratou outros holandeses. A contratação mais cara a chegar no futebol inglês, mas nada disso deu certo.
O futebol ofensivo que a torcida se acostumou a ver com o Alex Ferguson virou o chato Manchester United, que tocava a bola no campo de defesa, no ritmo sonolento, que nem sempre dava resultado, como quando o modesto MK Dons meteu 4-0 no United pela Copa da Liga, com Will Grigg metendo 2 gols antes mesmo de pegar fogo. E se você tem idade pra lembrar do Will Griggs on Fire, deixa nos comentários que ele merece só por esse gol de peito aí, né? Não conheço. Mesmo perdendo de 3-0 do Everton, que se tornava uma espécie de novo carrasco do Manchester United, um 4º lugar na Premier League e a classificação para Champions já era uma melhora em relação ao que tinha sido David Moyes. E assim foi dado ao Van Gaal mais uma temporada no comando do clube, só que os problemas já começavam a aparecer. Não é novidade que o Van Gaal sempre foi um treinador com um temperamento difícil, é um cara que no passado já brigou com jogadores como Rivaldo e vários outros caras que também não foram nada gentis ao falar dele, e no United não foi diferente. Depois de não corresponder ao que era esperado, Di Maria foi vendido pro PSG apenas uma temporada depois de ser a contratação mais cara do clube, e eventualmente chegou a dizer que Van Gaal foi o pior treinador com quem ele já trabalhou. Depois do mercado de transferências anterior ter sido um fracasso, o United se reforçou com mais nomes, como Schneiderlin, Martial, Schneiderlin é holandês, eu acho. Memphis Holandês. e até o Schweinsteiger. Alemão. Numa estratégia que parecia que o United tava atirando pra todo lado, com eventualmente nenhum desses reforços dando o retorno esperado. O Schweinsteiger, inclusive, veio como um jogador extremamente experiente e vitorioso, mas logo chegou a ser criticado pelo próprio amigo Van Gaal por não estar no seu melhor. Na Champions League, o time foi eliminado ainda na fase de grupos, e num grupo que inclusive não era dos mais difíceis, né? Enquanto na Premier League ficou em 5º lugar, naquela temporada em que o Leicester foi campeão. E a grande surpresa foi a conquista da Copa da Inglaterra pra cima do Crystal Palace na prorrogação. Mas mesmo com o título, o Van Gaal caindo no gramado acabou virando uma premonição. Foi patético, cara. Você virou meme na época. E assim, ele foi demitido no final da temporada, 2 dias depois de levantar a FA Cup. E o pior é que ele foi publicamente dizer o seguinte: Nobody hears me because they don't want to hear it. A club as Manchester United has to win. That's the past. Imagina pro Que torcedor isso, mano. do Manchester United, acostumado com uma dominância na Inglaterra e os tempos de glória, ver tudo ir por água abaixo, e o novo comandante dizer pra eles que a nova realidade era que o United não era clube pra mirar tão alto assim. Era um sinal vermelho de que alguma coisa estava errada. Mas será que era o treinador errado? O Manchester United tinha tentado o Stable One, falhou. O Boring One também não rolou. E agora tentava mudar sua sorte contratando o Special One, José Mourinho. I am José Mourinho. Atuada no mercado de Pô, não tem como. transferências. Eu sou muito fã do José Mourinho, mano. O Mourinho é pica. O trabalho dele no Manchester United foi uma merda, mas ele é pica. Seguiu mais ou menos daquela Eu sou fã maneira. do Mourinho. O Memphis e o Schneiderlin saíam por bem menos do que custaram, enquanto o clube gastou mais uma nota para trazer caras como o Mkhitaryan, o zagueiro Bailly, e então a contratação mais cara do futebol mundial, Paul Pogba. Mas mesmo com toda essa grana investida, a melhor contratação acabou sendo um cara que chegou de graça. Um já veterano Ibrahimovic, que desandou a marcar gol e salvou a equipe várias vezes antes de se machucar. O Ibra jogou bem Enquanto alguns mesmo dos mesmos no problemas das temporadas anteriores retornavam. Um futebol defensivo e que às vezes buscava soluções simplistas, como por exemplo, o volante Fellaini de atacante. Fellaini, que muitas vezes vinha do banco pra entrar no final do jogo como um atacante alto pra tentar marcar gol de cabeça. Nossa, e olha cansei de ver isso, velho. Cansei de ver isso. que ele conseguiu e deu certo muitas vezes. Naquela temporada, o Manchester United perdeu de novo pro City em casa e tomou uma cachapante 4-0 no retorno do Mourinho a Stamford Bridge, terminando a Premier League na 6ª colocação. Mas a situação só não foi pior por conta da Europa League. O United foi avançando e avançando até vencer o Ajax na final, voltando finalmente a conquistar um troféu importante. Eles já tinham ganhado também a Copa da Liga na mesma temporada, com gol do Ibra no apagar das luzes, o que é considerado o menor troféu na Inglaterra. Uma Europa League e uma Copa da Liga podem ser suficientes para outros clubes, mas pro colosso que é o Manchester United, certamente mano. não era. Colosso. Eu acho que as gerações que estão vindo agora não têm ideia do que é o Manchester United, pô. O Manchester United, mano, é muito pica, pô. Muito pica, velho. E pra próxima temporada, os velhos problemas de gestão voltavam a aparecer. Com as muitas lesões do Bailly, o Mourinho queria um zagueiro. Em determinado momento, o Van Dijk ficou bem próximo dos Red Devils, mas a diretoria preferiu economizar. E ao invés de trazer a solução, que era o Van Dijk, se contentou com Victor Lindelof. Outras fontes dizem que foi o próprio Mourinho na época que rejeitou o Van Dijk, dizendo que não precisava de ninguém pra posição, só pra depois voltar
voltar atrás e pedir um zagueiro. No meio da confusão Aí e é desse foda. disse-me-disse, obviamente o maior prejudicado foi o próprio Manchester United, que perdeu uma contratação que depois se mostraria ali como um dos melhores defensores da última década. A ideia era de que o Manchester United estava numa situação complicada, afundado em dívidas desde aquela aquisição dos Glazers, e assim tinha que economizar nas contratações. Aparentemente não tinha então grana para um zagueiro top como o Van Dijk, mas tinha para gastar quase 90 milhões de libras no Lukaku e contratar o Alexis Sanchez, tornando ele o jogador mais bem pago da Premier League na época. Loucura. Ou seja, dinheiro o clube tinha, ele só estava sendo severamente mal gasto. E hoje a gente consegue ver mais claramente Mano, que esses caras o Alexis Sanchez no Manchester United é bizarro como ele não jogou nada, velho. Nada. não deram certo no Manchester United, e talvez seja fácil falar, sendo que na época foram sim grandes contratações e que geraram muita expectativa. Porém, mesmo assim, Eu achei que o Lukaku ia arrebentar de fazer gol no United. E o Lukaku tem seus golzinhos pelo United, tá ligado? Não foi a pior passagem do mundo, não. Mas também ele já teve passagens melhores, né? uma delas é muito emblemática, porque o Alexis Sanchez era um dos melhores jogadores do Arsenal, foi pro Manchester United com pompa, mas chegou a revelar que se arrependeu de assinar com o clube no momento em que ele pisou no CT pela primeira vez. Me di cuenta muchas cosas y creo que después del entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia, le digo, y a mi representante le digo, no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal, y se ponen a reír y yo le digo, hey, algo que no me cuadra, algo que no me parece bueno. Que doideira, velho. Imagina como é que não deveria estar o clima dentro do Manchester United. Tava podre se o lá cara dentro, que acabou de chegar para ser o jogador mais bem pago do campeonato foi apresentado com pompa, e assim que saiu de lá no seu primeiro dia de trabalho, tava com um gosto amargo na boca, com a sensação de que algo errado não tá certo. Na Premier League, o United fez sua melhor campanha em anos, começando amassando os adversários e terminando na segunda colocação, mas ficando bem atrás do vencedor City, né? Foram 19 pontos. Então chamar de briga pelo título seria um exagero, mesmo que tenha sido aquele City imparável que marcou 100 pontos na tabela. Na Champions League, dessa vez passou da fase de grupos, mas caiu logo nas oitavas pro Sevilla, em mais uma derrota decepcionante em pleno Old Trafford. Se o estádio tinha aquela magia nas grandes decisões, nos grandes jogos com o Sir Alex Ferguson, desde que ele foi embora, essa magia também desapareceu, e para piorar, novos problemas de relacionamento surgiram. Mourinho e Pogba se desentenderam em um treinamento, em mais uma amostra de como o clima lá dentro estava terrível. E aí o clássico José Mourinho deu as caras. No começo da temporada 18-19, numa derrota de 3-0 pro Tottenham, mais uma vez em pleno Old Trafford, o Mourinho estava próximo de coringar, e numa coletiva de imprensa então ele deixou aquela famosa e enigmática mensagem antes de ir embora. Now, just to finish, do you know what was the result? 3-0. Do you know what this means? 3-0. But also mean 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, 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 man, respect. O Mourinho é A pica. mensagem era clara: me respeita. Não o Manchester United que ganhava tudo, mas estava na seca desde 2013. Respeita eu, o Mourinho. Era claramente. Pra ter um... A galera chega lá meio com ego, se pá, né, velho? Ninguém chega pra ajudar o time. Todo mundo chega, tipo assim, pra fazer o nome mais uma vez. Uma talvez, ruptura com o clube de certa maneira, porque o Mourinho, antes de defender o Manchester United, foi defender a sua própria pessoa publicamente. E pra Make essa sense. sua defesa, ele usou seus 3 títulos de Premier League, sendo que nenhum dos 3 foi conquistado pelos Diabos Vermelhos. E com a situação indo de mal a pior, aconteceu o que todo mundo poderia imaginar. Em dezembro de 2018, no meio da temporada e longe das primeiras posições na tabela, José Mourinho foi mais um dos treinadores demitidos pelo Manchester United. Só que para encerrar a temporada, o que era para ser uma medida provisória acabou trazendo para o Manchester United a primeira faísca de esperança em um bom tempo. A chegada de Ole Gunnar Solskjaer como treinador interino foi um sucesso tremendo. Ele foi um jogador importante do United. Eu acho que ele brocou 11 jogos de 11 vitórias seguidas. No passado, fez o gol do título da Champions em 99, então a conexão dele com o clube ajudou muito nesse momento turbulento, e a estreia com uma vitória de 5-1 para cima do Cardiff também marcou a primeira vez que o United marcava 5 gols na Premier League desde o último jogo do Ferguson. Então esse começo deu muito moral pro trabalho dele, e diferente dos seus antecessores, os recordes começavam a ser positivos. O Solskjaer foi o primeiro técnico a vencer os seus primeiros 5 jogos desde Matt Busby em 1946. Ele ficou 11 partidas sem perder, incluindo 10 vitórias, e se tornou o técnico a conseguir mais pontos em seus primeiros 10 jogos de Premier League. Na Champions, o time avançou para as oitavas quando pegou o PSG de Mbappé
e do ex de Maria. E mais uma vez a fortaleza do Manchester United ruiu. 2-0 pro Paris em pleno Old Trafford. Mas quando todo mundo achava que já era, realmente a esperança começou a se transformar em algo a mais. Porque o Manchester United foi até o Parque dos Príncipes e com um show de Rashford e Lukaku venceu por 3-1 para virar de forma inacreditável e consolidar a chama que o norueguês acendeu. E dá um norte pra diretoria que parecia perdida. Meio que sem querer, parece que os caras tinham encontrado o treinador certo. De repente, ninguém mais queria saber de um novo técnico, né? Estava dando certo com o Solskjaer, pra que mexer? A lenda do clube Rio Ferdinand, que inclusive ainda estava jogando na época do David Moyes e agora tinha virado comentarista, declarou o seguinte: Man United might not thank me, but get the contract out, put it on the table, let him sign it, let him write whatever numbers he wants to put on there, give him what he's done now since he's come in, and let him sign the contract and go. Ollie's let the will, man. He's doing it. He's doing his thing. Man United are back. Não sei se foi O Manchester United are back. exatamente assim como o Rio Ferdinand sugeriu, mas a diretoria do Manchester United ficou convencida. E no final de março de 2019, Ole Gunnar Solskjaer se tornava então, agora de forma permanente, técnico do Manchester United. E como não dá para esse clube ter paz, esse também foi o começo da sua ruína. Antes desse papo aí, ele tava simplesmente invicto na Premier League. Aí perdeu pro Arsenal, assinou o contrato e logo depois perdeu pro Manchester City em mais uma derrota em pleno Old Trafford. Depois perdendo mais 3 jogos até o final do campeonato inglês, terminando em 6º na tabela. Um desses jogos, adivinha, um 4-0 pro Everton Bizarro, em Goodison Park. Os caras Só os caras assinar contrato que vai pra vala. passaram a simplesmente Tomando 4-0 pro Everton do Bernard, pô. Que isso, mano. Aí é pra acabar com o torcedor. Alegria nas pernas. odiar o Manchester United e serem um dos maiores carrascos dos Diabos Vermelhos depois que o Moyes foi pra lá. E na Champions, aquela virada incrível contra o PSG de nada adiantou, porque eles já caíram nas quartas depois de 2 derrotas pro Barcelona. Ô, mas esse 3-0 aí pode colocar na conta do DG. O DG toma um frango, velho. Que, pô, é desanimador, cara. De qualquer forma, para a temporada 19-20, o Solskjaer ganhou um grande reforço e a esperança de resolver os problemas na defesa. Harry Maguire se juntava ao Manchester United por 80 milhões de libras, se tornando na época o defensor mais caro da história do futebol. Ô, velho, na moral, vocês falam que eu pareço esse cara aí é sacanagem, meu irmão. Sacanagem vocês falarem isso comigo, velho. E o foda é que parece mesmo, triste. O começo daquela temporada não foi dos melhores, demais. mas principalmente com a chegada do Bruno Fernandes Joga já no demais. meio do caminho, Joga no demais. comecinho de 2020, o Gosto. United conseguiu arrancar uma ótima sequência na reta final e terminar o campeonato inglês em 3º lugar. Tinha se tornado coisa rara por lá, mas pra temporada 2021, o United estava indo com o mesmo técnico, então o Solskjaer já estava indo pra sua 3ª temporada, ainda que a primeira tenha sido só pela metade. E essa, mais uma vez, foi de altos e baixos. Baixos porque simplesmente ela começa com uma derrota humilhante de 6-1 pro Tottenham, e mais uma vez em pleno Old Trafford. Tá ficando repetitivo já, e o pior de tudo, tomando gol do Ndombele e do Aurier no mesmo jogo. Pensa. Mas também teve pontos altos, porque se a gente comparar com algumas das temporadas anteriores, o resto até que foi bom. Em 2º lugar na Premier League, mas de novo muitos pontos atrás do líder City, e depois avançando até a final da Europa League, naquela contra o Que eles perderam pro Villarreal, teve 12 pênaltis. Real, em que o jogo é decidido depois de 22 cobranças alternadas. 12 pra cada um. Literalmente chegou na vez dos goleiros baterem e o De Gea perdeu, né, um azar monumental. Só que se em campo o time apresentava uma evolução, tinha um norte ali, né, fora dele os donos resolveram jogar todo esse progresso por água abaixo. No começo de 2021 surgem os planos de uma Superliga Europeia, uma competição que causou um rebuliço danado, e adivinha, Joel Glazer, um dos Glazers, né, era simplesmente o vice-presidente dessa iniciativa e um dos que mais insistiram pra ela acontecer. Era mais um sinal de que os donos não tinham nem um pouco de tato pro futebol, eles estavam completamente alheios a tudo que estava acontecendo. E não à toa, depois de alguns dias de revolta intensa de torcedores por toda a Inglaterra, mas também do Manchester United, é claro, a maior parte dos times pulou fora, a Superliga morreu e os Glazers vieram a público pedir desculpas pra torcida por conta desse papelão. E sabe o pior? No mesmo dia, por coincidência, o Ed Woodard anunciou sua saída do Manchester United ao final do ano. Supostamente, não teve nada a ver com essa treta da Superliga não, tá? Mas tentando ver um pouco por trás dos panos aí,
com certeza isso foi uma cortina de fumaça para os torcedores tirarem o nome dos Glazers da boca. E algumas fontes inclusive dizem que o Ed era um dos responsáveis pela Superliga e meio que teve que tomar esse tiro pelos Glazers, né? Inclusive o presidente da UEFA, o Ceferin, que também não é flor que se cheire, tá? Chegou a chamar publicamente o Woodard de cobra pelo envolvimento dele na Superliga. Imagina você consegue o primeiro momento razoavelmente tranquilo no futebol foda, em né? anos. Só que aí o dono do clube é simplesmente um dos cabeças por trás de uma das iniciativas mais impopulares do futebol recente. E é chamado de cobra pelo presidente da UEFA. Muita coisa num clube de futebol vem de Pô, cima. deve ser desanimador demais isso aí, velho. Sério mesmo, cara. Tipo assim, eu não tenho nenhum amor por um clube de futebol, né? Igual eu tava falando com vocês, eu não tenho essa porra. Mas eu vejo, tipo assim, como é que os meus amigos sofrem com gestões ruins, tá ligado? Pô, uma gestão ruim, ela dá uma desanimada, né, velho? E é difícil prosperar num ambiente como esse. Na sua última janela de transferências, foda. então, o Woodard acaba decidindo fazer o contrário da primeira lá, em que ele não conseguiu contratar quase ninguém, né? Ele gastou muito dinheiro trazendo o Jadon Sancho como uma das grandes Não jogou contratações nada, da janela. nada. O Varane pra resolver o problema da zaga. O Varane eu achei que ele ia mandar mó bem, mano. O cara mandou mó mal. E a grande surpresa, Cristiano Ronaldo, voltando pro clube onde ele era E jogando bem, tá? E jogando bem. Isso aqui, o Cristiano Ronaldo ter saído da Europa, vocês podem botar na conta do Ten Hag. velho. ídolo. No papel e na época, uma excelente janela. Jogadores de altíssimo nível. Olhando só os nomes assim, era pra ficar muito empolgado. Mas como a gente já viveu o futuro dessa história, a gente sabe que deu errado. Isso porque o começo da temporada 21-22 foi pavoroso. Na Champions, uma derrota pro Young Patético. Boys. E na Premier League, o fantasma do David Moyes atacava novamente. O United perdia em casa pro Aston Villa. E aí depois tomava uma goleada monumental 5 a de 0, 5 a 0 pro maior rival, o Liverpool, em pleno Old Trafford. Depois enfrenta o City e toma 2 a 0 de novo em casa. E aí é que vem uma derrota de 4 a 1 pro Watford, que foi a gota d'água. Não teve jeito. O fogo do Solskjaer tinha sido extinguido há muito tempo. E se ele tava no volante, parece que o carro do Manchester United tava novamente a caminho do muro. Até o Rio Ferdinand, que tinha defendido que o United pagasse qualquer coisa para ele permanecer como técnico, se voltou contra o Solskjaer e pediu a sua demissão. E assim, o norueguês foi mais um demitido do comando técnico do Foda, United. né, velho? A partir dali, o Manchester United... Pô, mas olhando pelo lado positivo, se fosse no Brasil isso aqui, velho, tipo assim, o Solskjaer, ele teria sido técnico em 2014 e demitido em 2014, tá ligado? O Manchester United, ao longo desses anos, já ia ter tido 25 técnicos, pô. E alguns rodando lá, indo e voltando, tá ligado? tem um interlúdio, uma pausa, digamos assim, porque o clube fechou com o Erik ten Hag pra assumir o comando, né? Eu achei que o Ten Hag ia mandar bem, tá? Porém, ele só chegaria no final da temporada. Então até lá, ele permaneceria no Ajax e o United teria que buscar um técnico interino. O escolhido foi Ralf Rangnick. E a ideia era que ele, um experiente treinador, que também já teve um papel bem importante como diretor do grupo Red Bull, quebrasse um galho até a chegada do holandês e depois tomasse um cargo de consultor no clube. Além disso, para substituir o Ed Woodard no cargo diretivo, chegou o novo CEO Richard Arnold. Só que assim como o Woodard, ele não tinha nenhuma experiência diretamente com o lado do futebol. Era um cara que trabalhava na parte comercial do clube. Então a ideia até que parecia fazer sentido. O Ralf Rangnick chegava como um cara experiente para lidar com a questão do mercado e da montagem de elenco, enquanto esse Arnold focava mais na parte burocrática. Parecia um bom caminho a se seguir. E quando chegou, o Rangnick não poupou palavras para falar sobre a situação do clube naquele momento. Você não precisa de óculos para ver e analisar onde estão os problemas, mas como a gente resolve eles. Não é o bastante fazer pequenas correções cosméticas. Na medicina, se chama isso de cirurgia de peito aberto. Deixando bastante claro que para mudar teria que ser uma mudança radical e que as pessoas do andar de cima do Manchester United teriam que querer e aprovar essas mudanças. Essa frase, inclusive, da cirurgia de peito aberto, acabou se tornando uma espécie de profecia. Poucas palavras que resumem uma situação bem complexa, com muitos até hoje se lembrando desse pedaço de sabedoria soltado aí pelo Rangnick. Porém, no Manchester United, essa cirurgia de peito aberto jamais aconteceu, e os cuidados foram no máximo paliativos. Eliminados nas oitavas da Champions e caindo bem cedo nas Copas Nacionais, o elenco aparentemente estava rachado, o time uma bagunça, e o Rangnick não conseguiu pôr em prática o seu estilo de pressão intensa pelo qual era conhecido. Isso gerou um final de temporada extremamente amargo e com mais humilhações. 4 a 1 pro City, 4 a 0 pro Liverpool,
E um 4-0 pro Brighton, que foi a pá de cal pra detonar Ralph. 4-0 pro Brighton é pra arrebentar qualquer um, né, velho? Demitido com o time na 6ª colocação da Premier League. E sabe aquela futura posição de consultor que ele iria assumir? Isso Não aí foi rolou. completamente esquecido. E o clube ficou sem alguém experiente nessa área pra dar as dicas pra própria diretoria, que tava mais uma vez perdida. Sem a cirurgia de peito aberto, o United ainda respirava, mas por aparelhos. Depois de uma era extremamente vitoriosa no Ajax, com direito àquela famosa campanha na Champions, derrotando o Real Madrid e tudo mais, o Erik ten Hag chegava com bastante pompa no Manchester United. E se a estratégia até ali era de nomes mais consolidados, experientes, ou que tinham uma conexão com o clube, a chegada do ten Hag foi uma quebra desse padrão, na busca por um treinador promissor da nova geração, um cara moderno que pudesse finalmente levar o clube pro futuro. E de fato, ten Hag levou o clube pra algum lugar, mas pro futuro que não foi. Isso porque ele conseguiu superar os seus antecessores e perdeu os 2 primeiros jogos da temporada, incluindo um 4-0 tomado pro Brentford, que foi tão ruim que ele cortou a folga dos jogadores e fez eles correrem 13 km. Cara, aqui você vê, tipo assim, o que rola? O Ten Hag, ele era técnico do PSV antes, correto? PSV. Cara, o PSV é um time que, querendo ou não, não tem astros do futebol. Ele vai ter o quê? Jovens promessas e jogadores que já brilharam e foram para um time com, tipo assim, menos expressão na Europa como um geral, um todo, tá ligado? Então o Ten Hag, num vestiário de PSV, ele pode mandar e desmandar, velho. Ele pode fazer o que ele quiser. É o vestiário do PSV. Agora, o vestiário do Manchester United, que tem um Cristiano Ronaldo, tem um Rashford, tem jovens jogadores que acham que são mais importantes que a rainha. Ele não pode fazer isso aqui não, meu irmão. Pô, você chegar pra uma jovem promessa do PSV e falar assim, meu irmão, você vai ter que correr 13 km, os caras falam assim, demorou, chefe, é nóis, tamo junto, vou dar meu máximo. Agora, você chegar pra uma jovem promessa do Manchester United e falar, você vai ter que correr 13 km, o cara vai ficar indignado com você, pô. A jovem promessa do Manchester United, ele tem certeza que ele é o novo Wayne Rooney, velho. Ele tem certeza que ele é o novo Cristiano Ronaldo. Tá ligado? Pô, velho, não dá, mano. Quilômetros no treinamento. A curto prazo, isso funcionou, com vitórias do time pra cima do Liverpool e do Arsenal. Mas um 6-3 tomado pro Manchester City deixou evidente O Antony faz um golaço nesse jogo, tá? que muita coisa ainda tinha que ser resolvida. E se a disciplina poderia ser um ponto forte, nem todo mundo achava a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo estava bastante insatisfeito de ser muitas vezes banco da equipe e chegou a externar Isso aí não existe, né? o seu problema com o treinador em uma entrevista que ele deu logo antes da Copa do Mundo de 2022, dizendo que não respeitava o Ten Hag e que a hierarquia do clube estava afastando ele dos Red Devils. A segunda passagem do Cristiano Ronaldo no clube onde foi ídolo terminou então de maneira extremamente azeda, num retorno que não só não ampliou a sua idolatria, como manchou bastante e envenenou essa relação. Com a saída do Cristiano, o Ten Hag conseguiu deixar o elenco e o clube com um ambiente que ele desejava, ou pelo menos mais próximo disso. E o United até conseguiu conquistar a Copa da Liga e chegou na final Com da essa Copa Copa da Liga aí todo ano, hein? Todo ano eles estão na Copa da Liga também, né? da Inglaterra, mas um jogo em específico deu um gosto terrível pra esse ano. O United perdeu de 7-0 pro maior rival Liverpool, na maior derrota que esse clássico já viu na história. E é o maior clássico da Inglaterra. Pensa o Grêmio perdendo de 7-0 pro Inter, ou o Real Madrid perdendo de 7-0 pro Barcelona, o Boca perdendo de 7-0 pro River. nessa Foi o pegada. primeiro grande recorde negativo do Ten Hag na frente do Manchester United. E sim, apenas o primeiro, o pior viria depois. Com o terceiro lugar na Premier League e a Copa da Liga conquistada, foi dada ao Ten Hag então mais uma oportunidade de mostrar serviço, e chegaram mais contratações pedidas pelo homem: Onana, Mason Mount e Højlund. Quando alguém tenta todas as soluções O Onaná faz sentido, o Mason Mount não faz sentido nenhum. O Højlund era uma boa aposta também. Só que o Højlund eu acho que ele não rendeu, não foi por culpa dele não, tá ligado, velho? Agora, o Mason Mount não faz o menor sentido. possíveis, a gente costuma dizer que o cara tá jogando macarrão na parede pra ver o que gruda. Só que no caso de contratações em Manchester United, parece que a parede tá ensaboada. Parecia que nada grudava, que nenhuma contratação tem dava assim, realmente há anos tá certo. assim, pô. E essas consecutivas falhas... Não e é essa- agora que tá assim, não. É desde lá que eles tentaram contratar o Lukaku, é assim, tá ligado? Alexis Sanches, Depay, pô.
Desde que o Ferguson saiu, é isso aí, velho. Tá nas contratações, acabou sendo uma representação perfeita do que a diretoria do Manchester United estava fazendo. Depois, a segunda grande marca negativa quebrada pelo Ten Hag vem no começo da temporada 23-24, quando o técnico holandês protagoniza o pior começo de temporada do clube em 60 anos, sendo também eliminado pro Newcastle com um 3-0 em pleno Old Trafford na Copa da Liga. O time também perdeu para Arsenal, Tottenham, City e Brighton. Parecia que quem quisesse 3 pontos na tabela do campeonato inglês era só enfrentar o United, em crise, que tava chama o garantido. United. Nenhum torcedor aguentava mais e começou a ficar evidente que a troca de treinadores não ia resolver nada, que o buraco era mais embaixo. E muito crédito aqui pra torcida do Manchester United, que há muito tempo identificou isso e soube durante vários momentos apontar o dedo na direção certa e cobrar os engravatados. A situação tava tão feia que trocas no comando diretivo do clube, que normalmente passam mais despercebidas pelos torcedores, essas trocas começaram a ser acompanhadas de perto, inclusive com a possível venda do clube passando a se tornar quase uma novela diária, com 2 ricaços tentando tomar conta do Manchester United, enquanto os Glazers do outro lado pareciam não querer soltar a corda, ou pelo menos não completamente. Depois de muita especulação, em fevereiro de 2024, o empresário Jim Ratcliffe comprou 25% do clube e assumiu o comando esportivo do time, finalmente tirando essa parte das mãos da família Glazer. Esse é o mesmo Jim Ratcliffe que alguns anos antes tinha chamado algumas decisões do United de burras, dizendo que o time gastava dinheiro errado e que ele queria corrigir isso. Obviamente, uma fala promissora. Essa temporada acabou sendo mais uma de muitos erros e de momentos em que o Ten Hag balançou na corda bamba e que parecia prestes a cair a qualquer momento. Enquanto ele se equilibrava entre mais humilhações e algumas boas vitórias, mesmo ficando num péssimo 8º lugar na Premier League, a pior colocação do clube desde 1990, um alento deu uma sobrevida. O United surpreendentemente derrotou o Manchester City na final e levou a Copa da Inglaterra pra casa. Tava muito claro que o trabalho dele não tava indo pra lugar nenhum e alguns jornais cravavam que o Ten Hag seria demitido logo depois da FA Cup, mas ele ganhou e assim permaneceu por mais um tempo, ganhando inclusive uma extensão de contrato, o que na época já pareceu insano. É como se tivesse um prédio que tá marcado para demolição e você gastasse tempo e recurso indo lá pintar o edifício que vai ser demolido. E aqui a gente vê outro padrão que o Excelente analogia, essa pegada mesmo. Manchester United acabou adotando durante os anos, né? Muitas vezes o trabalho não era legal e eles sabiam que precisavam demitir o treinador, mas resolviam dar uma nova chance só pra ter que demitir o cara no começo da temporada seguinte e aí contratar um novo treinador que não tinha tempo de trabalhar e nem de ter uma grande janela de transferências pra fazer, uma falta de planejamento incrível. E aí botaram nas mãos do Erik Ten Hag comandar essa primeira janela da temporada 24-25, com ele trazendo jogadores como o Yoro, o que tá indo bem, tá? O Garth também tá indo bem agora. o De Ligt e o Delite não. Zirkzee também não. por mais de 200 milhões de euros, além de várias saídas de jogadores que chegaram por muita grana, mas não deram nenhum retorno financeiro e nem esportivo. Assim, pra surpresa de 0 pessoas, a temporada 24-25 do Manchester United começou muito mal, com uma derrota de 3-0 pro Liverpool em pleno Old Trafford. Em outubro de 2024... É a coisa que a gente mais escuta no vídeo, é em pleno Old Trafford, velho. O United só tomou taca no Old Trafford, é melhor mudar de estádio, velho. Não deu pra adiar o inevitável. Ten Hag foi demitido coisa de 4 meses depois de ter renovado seu contrato até 2026. Doideira. Fim de uma passagem melancólica, que bem verdade trouxe 2 troféus, mas que se não fosse isso, provavelmente seria a pior de todos os treinadores pós-Ferguson até aqui. O Erik Ten Hag tretou com jogadores, tomou goleadas históricas para adversários, transformou o clube em meme e acabou deixando o elenco na 14ª posição da Premier League. Mas a esperança é a última que morre, e assim, em novembro de 2024, foi anunciado Ruben Amorim como novo técnico do Manchester. Tá aí mais um cara que eu acredito que vai conseguir consertar o Manchester United. Eu posso estar completamente errado novamente, mas eu acho que agora vai, velho. United, depois de um excelente, brilhante mesmo, trabalho no Sporting. A ideia era similar à do Ten Hag, trazer um cara vitorioso no seu país, jovem, com ideias ali promissoras, para ajudar o clube a ir pra frente, né? O que poderia dar errado? E o começo dele foi fantástico, porque a primeira partida foi um 4-0 pra cima do Everton, agora sim, em pleno Old Trafford. Na sua primeira partida de Premier League, o que talvez fosse um sinal, né?
Seria o fim da fase ruim do clube, derrotando o grande dragão Everton, que vinha sendo ali o carrasco do United por muitos anos, virando a chave de vez? O grande problema aqui é que começou a ficar claro que as ideias do Ruben Amorim não eram compatíveis com o elenco que ele tinha em mãos. E na sua primeira janela de transferências, nenhum investimento de peso. E assim o time começou a ir mal demais, eliminado para o Tottenham, por exemplo, na Copa da Liga. E depois encarando várias derrotas na Premier League, para Arsenal, Forest, Wolverhampton, Bournemouth, Newcastle, sendo o pior começo de um treinador no clube na era pós-Ferguson, e também o treinador do United que mais rápido perdeu 4 partidas na história da Premier League. Então, pelo menos na questão de pontos na tabela, tudo que os treinadores fizeram anteriormente que já tinha sido ruim, o Ruben Amorim conseguiu fazer pior. Não à toa, o próprio Ruben Amorim, muito sincero inclusive, né, um cara com uma personalidade bem bacana, foi publicamente admitir que o Manchester United dele é provavelmente o pior Manchester United da história. Né? Só que começa a ficar esquisito. O cara tem que ter a rola muito grande pra chegar e falar isso aí, tá? Sério mesmo. Porque parece que o pior United da história é sempre o próximo, né? Quando que essa sangria vai estancar? E com o Ruben Amorim, a gente começa... Não, mas o Ruben Amorim, tipo assim, pode ser o pior Manchester United da história, mas ele assume o time meio que no meio da temporada, né, velho? Ele não faz uma janela, tem todo isso aí pesa, pô. Igual o Eurofoot falou aí, o cara tinha jogadores em mãos ali que não eram coniventes com a maneira que ele acreditava que o time tinha que render, né? Então isso aí influencia, pô. Então acho que dá pra ter calma também. Começa a ver uma divergência muito clara entre o estilo dele e os jogadores que ele tinha em mãos. Então no Sporting, o time jogava ali com um contra-ataque e o Gyökeres conseguia, na base da força e da velocidade, ganhar jogadas e partidas. Aí quando o time tentava fazer o mesmo no Manchester United, com o Zirkzee, falhava miseravelmente, com o garoto até em certo jogo indo tão mal que foi substituído ainda no primeiro tempo e saiu vaiado pela torcida. O que é até meio óbvio, porque são jogadores com características completamente diferentes. O Gyökeres é muito mais forte que o Zirkzee, né? O Zirkzee era um cara mais pra jogar ali atrás, armando jogadas, talvez até pra outro centroavante, do que ser um cara pra ele mesmo ser o homem... Aí o Gyökeres, você quebra a bola nele, consegue segurar a bola, fi. Gol todo jogo. Era só ter feito uma mínima análise do cara, o que inclusive, assim, com toda a humildade, a gente fez, tá? Antes mesmo de ele jogar pelo Manchester United, pesquisando sobre o Zirkzee por um vídeo, a gente rapidamente percebeu que o estilo dele não era de ser um artilheiro máximo e tal, e que a torcida do United iria se decepcionar se estava esperando por um novo matador. Se a gente aqui, de um humilde canal no YouTube, conseguiu com uma pesquisa rápida concluir que esse jogador não tinha o estilo de um camisa 9 matador, como que um clube de futebol inteirinho não conseguiu? E como que os caras colocaram em parte nos ombros dele e de tantos outros a tarefa de salvar o Manchester United? Esse é só um exemplo do tipo de erro que as diferentes diretorias do Manchester United cometeram e vem cometendo no pós-Ferguson. O coitado do Ruben Amorim, mesmo pouco tempo depois de chegar, já parece exausto no cargo. E olha que bizarro, cara, mesmo sem ele gostar de dar entrevista, tá? Fizeram um cálculo e descobriram que ele já deu quase 500 entrevistas em pouco mais de 6 meses no comando do clube. Uma das O cara deu mais entrevista que eu gravei de vídeo. últimas entrevistas que ele deu, maluco. aparentemente bastante cansado, gerou um burburinho, porque ele disse que pode não continuar para a próxima temporada se não conseguir trocar a cultura dentro do clube. Isso te lembra alguma coisa? Vários treinadores que passaram no Manchester United... Pô, mas que cultura que é essa, velho? Que ninguém joga no ventilador a cultura, tá ligado? Tem que chegar alguém e falar, a cultura é SSS, por isso tá uma merda. disseram coisas semelhantes com palavras diferentes. Parece que nada realmente mudou. Porém, mais uma vez, no meio de tanto caos ali, destruição, o United conseguiu se reerguer pelo menos em uma competição. Foi na Europa League, quando fez uma campanha invicta na fase de liga, para depois derrotar a Real Sociedade nas oitavas com 4-1 em Old Trafford. Depois, contra o Lyon nas quartas, tem um jogo maluco e heróico para virar para 5-4 em cima dos caras, também no Teatro dos Sonhos, com gol nos acréscimos da prorrogação. Nas semis, um jogo que poderia ser duro contra o Athletic em um Bilbao, acabou sendo um passeio de 3-0, para depois o jogo de volta ser ainda melhor com outra goleada em pleno Old Trafford. Aí chegou a grande final da Europa League e a possibilidade não só de aí mamou pro Tottenham, pô, aí é esculacho. levantar uma taça, como de uma classificação meio que mágica e inesperada para Champions. Afinal, através da Premier League, essa classificação estava impossível de acontecer. Só que ao invés de ser um momento de união e de festa, essa classificação para a final acabou gerando mais polêmicas.
Isso porque o novo chefe, o Jim Ratcliffe, acabou resolvendo cortar custos e não dar ingressos para alguns funcionários do United se locomoverem até Bilbao e irem lá assistir o jogo, assistir a final. Ao invés disso, oferecendo algo como um ticket alimentar para os caras assistirem o jogo pela TV em um pub local ou algo do tipo. Mais uma bizarrice completa para desmoralizar aqueles que trabalham no clube e trabalham pelo sucesso do clube. O que fez com que o cansado Rubem Amorim tivesse que agir e ele resolveu pagar do próprio bolso para dezenas de funcionários irem até Bilbao e poderem estar lá na decisão. E na grande final no San Mamés, um confronto nacional viu o Manchester United E o joguinho foi ruim, tá? Joguinho ruim, mano. Nossa. Frente a frente com o Tottenham. Os dois que viveram uma Premier League tenebrosa teriam a sua chance de salvar a temporada com essa partida. E essa partida acabou sendo muito emblemática. O Tottenham pro Manchester United antes era uma vitória fácil. Na época do Sir Alex Ferguson, ele usou a famosa expressão "Lads, it's Tottenham", meio que chegando pros próprios jogadores e em vez de dar uma super palestra preparando os caras pro jogo, simplesmente chegou e disse: galera, tipo assim, é o Tottenham, sabe? Só vai lá e ganha. Mas se era assim no passado, a coisa agora foi diferente. Ao longo da temporada 24-25 foram 4 confrontos entre esses dois times e o United perdeu todos. 3-0 na Premier League em pleno Old Trafford, 4-3 para ser eliminado na Copa da Liga, mais um 1-0 na Premier League e agora, no jogo mais importante da temporada, o United perdeu mais uma vez para os Spurs. 1-0 com aquele gol bizonho lá do Brennan Johnson para ver o seu rival levantar um caneco depois de 17 anos de jejum e colocar uma pá no caixão da humilhação que foi essa temporada dos Diabos Vermelhos. Além da vergonha, essa não classificação... Pô, mano, pra mim isso aqui é muito paia, velho, porque tipo assim, a gente não vê mais o Manchester United nas oitavas, quartas, semi da Champions, tá ligado? E é um time que, na minha opinião, faz muita falta, velho. Faz muita falta, pô. O Manchester United faz falta na Champions, velho. Faz falta demais pra mim. E eu acho muito pai isso aqui, tá ligado? Tipo, pô, Europa League, beleza, legal de assistir e tal, mas a Champions é a Champions, né? E o United não tá lá. Isso é, pô, caralho. Por uma competição europeia também gerou um rombo de 80 milhões de libras nos cofres do clube, o que pode causar complicações com o fair play financeiro e fazer com que o United não só não consiga gastar tanto com reforços, como tem aí que vender muitos jogadores para não fechar no vermelho. Até porque, depois de derrota atrás de derrota no campeonato inglês, essa se tornou a incrível primeira vez na história da fase moderna da Premier League em que o Manchester United perdeu mais de 14 jogos, sendo 18 derrotas ao total, amargando uma decepcionante 15ª posição. A pior, mano, desde na tapa da beirada pra cair, pô. A temporada 73-74, quando o United foi rebaixado. Pra vocês terem uma ideia como o clube mudou completamente depois do Ferguson, o Manchester United já perdeu mais partidas desde que ele saiu do comando do que durante todo o seu período de quase 30 anos no clube. Véi. Com o Ferguson foram 810 jogos e 114 derrotas. E desde que ele se aposentou, o United jogou 460 jogos, um pouco mais da metade, e já teve 120 derrotas. Caraca. Com Alex Ferguson, o United chegou como um foguete às 20 conquistas de campeonato inglês e ultrapassou o Liverpool para se tornar o maior campeão isolado da Inglaterra. Agora, depois de terminar na sua pior posição em... Mano, mas como é que pode, tipo assim, Mano, é muito bizarro, como que um cara sai do clube, o clube vai pra ruína, pô. Como é que pode uma parada dessa, velho? Ninguém ficou lá pra pegar a cultura, velho. Caramba, mano. Mais de 50 anos, viu ainda por cima o Liverpool ser campeão, igualar os 20 títulos e tá muito bem colocado pra tentar passar o United. No final das contas, eu espero que tenha dado pra entender que, por mais que alguns tenham tomado decisões erradas e treinado mal o time ou o que quer que seja, a culpa de tudo isso não é só dos treinadores. Longe disso, tá? Não, mas sem mudanças no topo, uma reestruturação total, uma cirurgia de peito aberto, o United pode até ter lampejos de títulos, mas não vai voltar ao seu devido lugar no panteão do futebol. Inclusive, é bom ressaltar que durante toda essa crise no pós-Ferguson, o United ganhou vários troféus. Ganhou Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Europa League, o que para muitos times seria algo incrível, mas pro Manchester United não. Esses títulos são incompatíveis com a grandeza do Manchester United. O Manchester United sequer é clube para estar jogando Europa League. O patamar deles é lá em cima com Bayern de Munique, Real Madrid e... Exatamente, é isso que eu tô falando, mano. O Manchester United é a mesma prateleira desses clubes, pô.
Esse é o tamanho dos Outro time que tá nessa pegada é o Milan, tá ligado? O Milan também era pra tá aí, pô, jogando semifinal, quartos de final de Champions, velho. Diabos Vermelhos. É que a gente se acostumou na última década a ver o clube passando de mal a pior, mas pensa se o Real Madrid passasse aí 12 anos em que os únicos títulos deles sejam ali 2 Copas do Rei e 2 Supercopas, uma Europa League, seria uma crise sem fim. Ué. E é assim que esses títulos menores ou de segundo escalão têm que ser interpretados dentro do Manchester United. Algumas Copas da Liga e Europa League são melhor do que nada, é óbvio, mas é bastante pro tamanho do que esse colosso do futebol. Nem de perto. As desculpas dentro do clube acabam não colando, tá? Recentemente, o Jim Ratcliffe chegou a dizer que o United não tem mais grana, mas não dá pra só usar as dívidas como desculpa. Desde a primeira temporada sem o Ferguson, lá em 2013-14, o Manchester United é o terceiro clube no mundo que mais gastou dinheiro em Atrás de PSG e Manchester City. contratações, apenas atrás de Chelsea e City, torrando mais de 2 bilhões em jogadores. E detalhe, se tu pegar o dinheiro gasto em contratações e subtrair aquilo que foi ganho, né, vendendo jogadores, o United tem o pior balanço, o pior saldo do mundo. Um déficit de 1,5 bilhão de euros. Loucura, não tem pô. como as finanças serem uma desculpa para o clube não ter conseguido alcançar nem perto do que alcançou o Liverpool, o Bayern de Munique ou o Real Madrid nesse período. A principal diferença, de longe, é uma gestão muito, mas muito ruim. O Old Trafford, que já foi o teatro dos sonhos, já não tem o mesmo peso dentro de campo e até na questão de estrutura representa bem a destruição do clube, já que ele tá literalmente caindo aos pedaços, com chuva inundando os assentos, invasão de ratos e prestes a ser abandonado. Aí o glorioso Jim Ratcliffe, Coisa de suposto louco, né, velho? salvador da pátria, Isso aqui é tenta coisa de louco. remediar a situação financeira com demissões em massa dentro do clube, com até 450 profissionais demitidos numa foda, estratégia para economizar. E vai além, o Ratcliffe mandou fechar a cantina do clube e parou de oferecer almoço para os funcionários, substituindo ali refeições por frutas, numa economia planejada de 1 milhão de libras. Mano, a economia porca, né? Essa é a grande verdade, pô. Manda o Mason Mount embora, já economiza muito mais que isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí, se não deixa você indignado, eu não sei o que vai deixar. É um absurdo, né? Por menos de 1/20 do que o clube paga numa porrada de jogador mediano, eles vão literalmente tirar a alimentação de centenas de pessoas que trabalham lá dentro. Fora as demissões. O ano inteiro foi dos funcionários sentindo medo de demissão, indo pro mês final e decisivo da temporada, sem sequer saber se continuariam. Cara, isso é muito bizarro, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já ouvi relatos que quando um clube tá chegando... Vou pegar clube aqui do Brasil, tá? Mas, por exemplo, quando um clube tá chegando numa final de Copa do Brasil, numa final de Libertadores, tá indo bem no Brasileirão, mano, é todo mundo feliz, velho. Todo mundo feliz. Porque a galera sabe que vai respingar em todo mundo, velho. Desde a cozinheira até o jogador. O cara vai ganhar uma boladinha ali, tá ligado? O clima é de felicidade, pô. Aí chega o Manchester United chegando na final de uma competição continental e tá todo mundo desesperado, com medo de perder o emprego. Não faz o menor sentido isso. Coisa de maluco. No cargo e Que temendo é isso, que véio? seriam mandados pra rua a qualquer momento. Que é é isso, importante mano? entender que o Jim Ratcliffe vem do ramo de Private Equity. São pessoas especializadas em comprar empresas que estão passando por um mau momento, otimizar elas brutalmente, tá? Pra conseguir valorizar aqueles ativos e revender no futuro. Ele passou a tratar o Manchester United como uma empresa dessas, a ser apertada e apertada pra que fique o mais otimizada e eficiente e enxuta possível. Mas e quando essa eficiência financeira é vista como mesquinhez e maldade? Ninguém escapou da foice do Ratcliffe e ele mandou cortar até um bônus de 50 libras dado ao melhor segurança da semana, causando uma tristeza gigante em meio... Pô, na moral, velho. Na moral, não, sério mesmo, velho. Sério mesmo, mano. Salário Mason Mount. Pô, os caras pagam 13 milhões de libras por temporada pro Mason Mount. E o cara mandou cortar 50 libras do segurança, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
e aos funcionários mais básicos ali do dia a dia do United. Imagina o clima dentro do clube, cara. Se já era ruim quando o Alexis Sanchez chega hoje e no tá primeiro dia caos. ele já quer ir embora, Caos imagina total. agora que centenas de funcionários foram demitidos e os que sobraram tiveram até os seus almoços cortados. Como prosperar dessa maneira, pisando na moral das pessoas que trabalham pro clube ser bem sucedido? Outra maneira de equilibrar as finanças é aumentando o preço dos ingressos, com vários torcedores antigos que aguentaram o time durante todos esses anos terríveis sendo afastados do estádio por conta disso. Como disse a lenda do clube Nick Butt, ao tentar equilibrar as finanças dessa maneira, o United acaba punindo as pessoas erradas. Em março de 2025, Perfeito. alguns torcedores resolveram usar preto numa partida, como um símbolo ali da morte do clube, mas o magnânimo Jim Ratcliffe, que achou que chegaria como um herói, ficou irritadinho com as críticas, olha só, e disse que se ele continuar sofrendo tantas críticas, ele vai ter que sair do clube. O que ele achou, cara? Que no meio dessa merda toda, os torcedores fossem ficar aplaudindo qualquer bobo dançando só porque o cara é rico? Em abril, alguns torcedores levaram pro estádio um banner e mostraram pra pessoas ali da diretoria, dizendo o seguinte: Jim, você sabe o preço de tudo, mas o valor de nada. Nessa brincadeira, até o Sir Alex Ferguson perdeu uma vaga bem remunerada, é verdade, de embaixador do clube. De fato, o Manchester United tá punindo as pessoas erradas, e os seus torcedores e os seus trabalhadores do dia a dia estão sofrendo por problemas que eles não têm culpa. Quem tem culpa, obviamente, são os imperadores lá no topo, que continuam sentados nos seus tronos de ouro, enquanto o clube sangra até morrer. O United certamente não vai morrer. É um dos clubes mais históricos do planeta. É o quarto que mais gera receita. Costuma aparecer em terceiro em número de torcedores no mundo inteiro, só atrás de Barça e Real. É um verdadeiro colosso com uma linda, rica e extensa história. E nada vai acabar com tudo isso do dia pra noite. Mas se o padrão seguir, a gente já sabe o que vem pela frente. Entram treinadores que foram extremamente bem sucedidos em outros lugares, mas saem pela porta dos fundos. Chegam contratações caras, badaladas, algumas com grande potencial, mas que não rendem, acabam ficando marcadas como se fossem decisões mal tomadas, e contribuindo para a visão de muitos de que o United é um cemitério de jogadores, e um clube que, mesmo sendo gigante, se continuar assim, continuará vivendo na sombra do seu passado, sendo apenas um fantasma do que já foi um dia. Que vídeo, hein, meus amigos? Que vídeo, velho, do Eurofoot. Meu Deus. Esse vídeo deveria passar em pleno Old Trafford, na moral. Pros caras entenderem essa... Não, que isso, velho. Que loucura, mano. Que loucura, pô. Aqui já Manchester United, né? Osso. Eu fico muito triste porque realmente é um time que eu realmente gosto, tá ligado? É o que eu falei pra vocês. Ver o Manchester United numa Champions League jogando uma fase avançada seria muito massa. Seria incrível, na verdade.